Foi proposital eu clicar em gravar e mostrar o parquinho. E o ponto, na verdade, é: qual foi a última vez que você se divertiu? Qual foi a última vez que você soltou sem medo? Quando você era criança, tenho certeza que você sabia o que era soltar. Você sabia o que era confiar. Você com certeza sabia o que era se divertir. Com qualquer coisa, inclusive. Eu lembro de um... Deixa eu subir mais um pouquinho. Eu acho que tá melhor assim. Eu lembro de um episódio, eu era criança e eu lembro desse episódio, do Looney Tunes. Sim, Looney Tunes. E era onde tinham brinquedos e o Pernalonga, se eu não me engano, ou o Patolino, enfim, estavam separando os brinquedos e todos ali nessa história, nessa lore do Nickelodeon não, dos Looney Tunes, né? Todos eles viviam juntos com a avó, enfim, é como se fossem os atores, né? Dos personagens grandes. E interessante que eles estão separando os brinquedos. E o Taz, ele se impressiona e brinca e se diverte com todos os brinquedos. E o Pato Donald, que é o Pato Donald, eu acho que é. Enfim, é o Pato. Patolino, enfim. Fica com inveja, fica com ciúmes do Taz, que é o demônio da Tasmânia, por incrível que pareça. Ele é o que mais se diverte, né? Você pode perceber até ele adulto. E que inclusive tem o seu arquétipo, pode ter uma ligação com Shiva, querendo ou não, o deus da destruição, e o que destrói para renovar, né? Mas exatamente nessa questão, ele pega um brinquedo e se diverte, ele pega a garrafa e se diverte, ele pega a capinha e se diverte, só que o Patolino, eu tô olhando pra trás porque passou uma moça pra lá, mas enfim, isso se torna parte do soltar também. Afinal, você recebe tanto, por que você não entrega tanto, né? Às vezes até a pessoa do lado pode precisar disso. Enfim, e o Patolino pegava todos os brinquedos que o Taz estava se divertindo. E era qualquer brinquedo, porque não era o brinquedo, era a diversão, era o Taz, era a pessoa, era a criança, o ser por trás do brinquedo. Até que acaba todos os brinquedos, o Patolino pega todos e o Taz fica... E qualquer coisa ele se diverte. Tanto que sobra apenas um negócio de poeira, um monte de poeira, assim, ó. Um amontoado de poeiras, né? E nesse amontoado de poeiras, o Taz pega e se diverte. Diga-se de passagem, muito. Aí eu tô abaixando aqui porque eu tô tirando meu tênis pra pisar na terra. E o Taz se diverte. E o Patolino olha. Eu tô aqui ainda, tá? O Patolino olha e... Como assim ele tá se divertindo? Com um pedaço de poeira. Eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo e me veio aqui agora. Eu também não parei pra pensar sobre o que gravar. Só que eu entrei no parquinho aqui. Eu sei que eu precisava gravar. Eu sei que eu precisava andar e vir gravar, enfim, eu tô aqui. Eu sabia de tudo isso, só que eu não sabia o que gravar, o que falar, enfim. E essas coisas estão vindo, essa memória veio também. E eu não lembro exatamente como ele termina, mas talvez a moral da história sempre foi essa, né? E talvez o desenrolar do episódio tenha sido isso também, o Patolino ou o Pato. Aprender a se divertir, não só ele, né? Mas todos aprenderem a se divertir uns com os outros e com tudo que cada um tinha. E não olhando pra falta, né? Porque se você parar pra pensar, quando o Patolino, quando o Pato, nessa fábula eu vou chamar de Pato, olha pra falta, ele só vê falta. Então não importa muito qual seja o brinquedo. Não importa muito o que ele consiga ou deixe de conseguir. Ele sempre vai ver como falta. Porque não é o brinquedo em si. Não é o que se tem, é o que se é. É o que se é enquanto tem. E é o que se é sem precisar ter.
Conta-se uma história não me recordo exatamente se é mitologia nórdica, eu acho que é mitologia nórdica, de que tem um herói. Basicamente esse herói em diversas encarnações, uma delas é ele que não tinha dinheiro, mas tinha a mulher da vida, tinha o tesouro que ele sempre pediu, né, na verdade, uma família, enfim, e felicidade. Só que sem dinheiro, sem... cada dia era uma luta para eles comerem, basicamente. Eles tinham filhos e tudo mais. E aí ele sai em busca de a pérola preciosa. E ele sai em busca e deixa a esposa e a família pra ir em busca desse sonho, pra conseguir o que ele achava que ele precisava, que era muito dinheiro, era fortuna e tudo mais. Ele consegue a fortuna, ele consegue o dinheiro, e quando volta já não tem mais nada, basicamente. A fome destruiu tudo e a esposa estava prestes a morrer, assim como a maioria da vila. E ele, com a pérola, que era a riqueza dele, sei lá, a pérola poderia ser o equivalente à vida dele trabalhada. E ele conseguiu essa pérola. Só que ele precisava trocar, ele precisava vender, ele precisava negociar. E nesse momento ele viu que nenhuma pérola valeria um prato de comida. Que ele só precisava disso. Para que a esposa não morresse, para que, enfim. E aí ele vê que, na verdade, o importante não era o que ele foi atrás. Era o que ele já tinha. Mas aí você vai me dizer assim, então eu não preciso ir atrás de nada? Então eu não preciso correr atrás da pérola? Então eu não preciso... Sim, eu estou dizendo que você não precisa correr atrás da pérola. A pérola, quando se forma no centro da ostra, ela se forma através da dificuldade da ostra. Através dos antagonistas da ostra. Através dos desafios e das diversões, querendo ou não, da ostra. E se forma a pérola, que é a preciosidade da ostra. Então, se a gente pensar um pouquinho mais fundo, pode ser que esse homem dessa fábula, ele estava buscando o tesouro dos outros, que os outros formaram através dos seus desafios e através das suas escolhas, através do seu plantar e do seu caminho, né? Nem todo mundo é ostra e nem todo mundo é o herói da mitologia nórdica, mas todo mundo busca algo, porque foi ensinado a buscar. Você foi ensinado a buscar algo. Você foi ensinado a querer algo. Só que o problema não é esse. O problema é que você foi... Com isso, você foi ensinado a buscar algo externo. Fora de você. Algo que você nunca vai achar. Porque tudo que você precisa está dentro de você. A fonte é você. E quanto mais você busca fora, mais falta terá. Eu vejo aquelas pessoas que falam que conseguiu o mundo, mas não tinha nada, perdeu a alma, e essas coisas todas, né? Não está falando de riqueza, não está falando de dinheiro, não está falando de prosperidade, está falando do ser humano que negou a si mesmo em busca de algo que não era dele. Em busca de algo que não era ele. Esse é o símbolo do buscar fora o que já está dentro. Esse é o símbolo do perder a alma. Esse é o símbolo do camelo que é como o rico que não passará na ponta de uma agulha, porque assim como na tradição egípcia, quando a pessoa morre, quando a alma era pesada, o coração era pesado, com uma pena, com uma balança da justiça. De um lado era a pena e do outro coração. Se o coração estava pesado, e esse peso é a necessidade da busca. A resposta certa sobre devo buscar, não devo buscar, devo fazer, não devo fazer, o que eu devo fazer, que não sei o que, a resposta certa eu não tenho. Porque eu acabei de falar, está dentro de você. A resposta certa é você. E quando você se coloca no caminho, você começa a perceber que sempre foi você. Que sempre esteve aí. Que nunca precisou forçar. É só você olhar pra trás. Pensa sobre o que você já viveu, os detalhes. Ou olha pra essas árvores. Parece que elas forçaram alguma coisa. Olha essa árvore. Ou ela só
é ela mesma. E, portanto, se tornou árvore. Não porque alguém disse ou porque ela olhou para a árvore e falou: olha, eu quero ser como você, porque, né? A gente tem a liberdade, a gente tem a autonomia de escolher. E por conta disso nos manipularam propositalmente, mas propositalmente também. Digamos que tinha propósito nisso, um propósito maior. Que até mesmo aqueles que fizeram acharam que não era do propósito maior, achavam que estava te distanciando do propósito maior. Mas na verdade, até mesmo aqueles que foram os que tentaram te distanciar, colocando coisas que não eram suas para buscar, olha, busque mais para fora, não para dentro, que é a contração, né? Que é a concentração, que é a consciência, que é a contemplação para dentro. Inclusive contemplação é legal, que é templo, né? Templo. Basicamente era o sumo sacerdote que conseguia, era o único que podia entrar no centro do templo e dentro no exato centro do templo, onde lá você conseguia ver todos os lugares, todos os cômodos, todos os extremos do templo. E só o sumo sacerdote conseguia entrar no centro do templo e só ele conseguia ver em contemplação o templo todo. E qual é o seu templo? Qual é o templo que Cristo disse que reconstruiria e reconstruiu? É você. Hoje ele habita dentro de você. Nós somos o templo. E contemplar é estar no centro. E somente o sumo sacerdote, o seu eu verdadeiro, pode estar nesse centro. E esse centro é o seu coração. Dentro do seu centro você consegue contemplar todo o templo. E essa contemplação, essa concentração foi roubada intencionalmente, mas até mesmo essas coisas, pessoas, seres, lugares, enfim, esses planos, até mesmo isso, digamos assim, esses seres, essas ideias, esses planos mentais, essas consciências, o nome que você, esses códigos, esses vírus, essas qualquer coisa que você quiser nomear, essa informação que tentou te dissuadir e dizer que é fora, essa informação foi usada pela fonte primordial, pela fonte real, pela fonte matriz de controle interna, de onde tudo vem, para onde tudo vai. Até mesmo as forças contrárias, sem saber, achando que estavam te distraindo ou te tirando do propósito, te desviando do propósito, até mesmo essas forças estavam sendo usadas pela luz. Basicamente é isso. Estavam sendo usadas pela fonte, por Deus, pelo universo, pela força, por tudo que você quiser chamar aí, você sabe o que eu estou falando. Pela força superior, pelo eu superior, por quem você é de fato. Então, quanto mais você força, aí você está falando assim, então não existe o livre-arbítrio. Sim, existe o livre-arbítrio. Mas eu ouvi isso esses dias e eu achei interessante, que é o livre-arbítrio está mais em como você vai chegar lá, porque você vai chegar lá. Aí eu vou falar assim, não importa quantas vidas, quanto tempo. Aí você vai falar assim, então existe reencarnação? E aí eu vou falar, é outro tema. Aí você vai falar assim, então não tem sentido. Logicamente, talvez não tenha sentido mesmo e talvez seja para não ter sentido, sabe? Não sei, de forma lógica, em última instância, seja para não ter sentido mesmo. E o sentido talvez seja não buscar sentido e sentir pelo coração. E aí contemplar, ter consciência. De quem você é. Aí as coisas vêm. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja da minha vontade. E é muito menos sobre controle e muito mais sobre consciência. Deus, se você for pensar no arquétipo maior, do eu superior, de tudo, de todos, é o centro, é a contemplação, é o eu superior de todos juntos, é a fonte. E essa contemplação não é o controle, é a conexão entre tudo e todos. Diferente de gratiluz e todas essas coisas que acontecem hoje. E as crianças estão chegando, e talvez seja um sinal que a mensagem foi passada. Então é isso. Contemple. O centro está dentro de você, é seu coração.